Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez. E dessa vez eu quero falar fogo estranho, contaminação sacerdotal. A gente observa, pessoal, que as coisas têm se agravado, né, cada vez mais. Infelizmente, essa questão de fogo estranho e contaminação sacerdotal é algo que tem cada vez mais se, digamos assim, avolumado no nosso meio e que, na realidade, tem refletido e repercutido na vida do povo de Deus de uma forma geral. Muitos estão até desacreditando, né? Ou seja, e a questão da credibilidade, digamos assim, sacerdotal, ela está abalada, ela está cada vez mais ficando em descrédito devido a muitos que, infelizmente, né, não passaram pelos processos ou até, digamos assim, atropelaram os processos para chegar a oficiar, a ser um líder, coisa assim desse tipo. Mas a origem e as raízes da árvore, elas já começaram comprometidas totalmente, e o que acontece é que essa estrutura que foi edificada hoje, nós vemos que está ruindo, né, em várias situações, né, e isso é realmente, digamos assim, a gente tem que repensar, tem que pensar, raciocinar e repensar, né, a nossa responsabilidade, não é, como líderes, ou seja, é uma guerra, é uma luta muito grande para nos manter, porque estamos no meio ou no seio de situações, né, de convergências, que requer que cada um de nós, como disse Jesus, vigiai e orai. Tem gente que vive só orando, mas não vigia. Aí quando chega lá na frente, certo? E quando se atropela os processos, né, existem ali situações que durante o tempo vão se manifestar, né? Ou seja, vão ser reveladas. Tá certo, pessoal? Muitos ficam durante anos e anos, né? Naquele ofício, mas a unção é algo que não se compra, é algo que não se vende, é algo que não se empresta, é algo que é inegociável, né? Porque vem de cima para baixo, e lá de cima para baixo quem libera não são os homens, quem libera é Deus, né? Através do Espírito Santo na vida daqueles com quem ele tem negócio, com quem ele tem compromisso, né? Para que a obra dele, o reino dele, seja, digamos, disseminado aqui na terra, tá bom? É sobre esse assunto que eu quero falar com vocês. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu queria pedir, pessoal, se possível, para vocês assinar o canal e também não esquecer de ativar as notificações, tá bom, pessoal? Vamos aqui para a palavra. A palavra está por ali. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor. Olha só. Aqui nós observamos que Deus tinha dado normas, regras, digamos assim, para que os sacerdotes, quando eles se aproximassem. Diante disso, eu já quero colocar aqui parafrasear uma situação que acontece muito aqui no Brasil, que é justamente, digamos assim, nós vemos aqui um caso específico, a tribo de Levi, Arão, seus filhos e tudo mais, aquela coisa toda, né? Nós vemos aí uma questão de sucessão, né? E o que acontece hoje, existe muito essa questão de sucessão ministerial, né? Nem todo filho de pastor tem chamado para ser pastor. Vou repetir. Nem todo filho de pastor, bispo, apóstolo, sei lá que, enfim, seja qual for, enfim, tem um chamado para exercer aquele ofício, entende?
Então no Brasil acontece muito isso, acontece que muitos não tem mais nem aquela questão de escolha da igreja, ou do presbiterato, enfim, aquela coisa toda. Eles já manipulam, essa palavra, os estatutos e já inclui fulano de tal dos anzóis, o peixinho chamado filho, como futuro sucessor. Pronto. Aí já está uma quebra, porque a igreja não pertence a homens, a igreja pertence ao Cristo vivo, né? Aí já está a quebra de princípios. Você pode observar que essas pessoas que, né, não vou, claro, generalizar, não vou ser aqui ignorante a ponto de generalizar, porque o filho de um pastor pode até ser chamado, né, por Deus para ser um pastor, mas tem que passar pelos princípios. Se não passar pelos princípios, é quebra de princípio. E quebrou o princípio, claro, a unção não vai se manifestar. Não adianta, porque é filho de presidente A, B ou C, não vai se manifestar a unção. Vai estar ali simplesmente o bobo da corte, tá certo? Mas não vai se manifestar a unção na vida daquela pessoa. Ele vai seguir o quadradinho, o quadrado. Ele vai seguir o quadrado e dali ele não vai sair. Mas a unção também não se manifesta, porque quebrou princípios, tá certo? Então Deus havia estabelecido, digamos assim, regras, princípios, para se oferecer, claro, sacrifícios, e era tudo normatizado, né? Ou seja, o fogo no altar tinha uma forma de fazer, tinha uma forma de acender, tinha uma forma de se conduzir, tudo mais aquela coisa toda, porque estava lidando com coisas que Deus havia estabelecido. E Deus sempre disse que o altar é santo e tudo ali que estava era santo, era santificado. Tanto é que quando foi inaugurar ali, né, foi derramado sangue até sobre os objetos. Ali entende-se como separação para Deus, para uso de Deus. E para separação para uso de Deus não é só os seres humanos, não. Até objetos também são separados para uso exclusivo de Deus, né? Como panelas, tachos, garfos, enfim, aquela coisa. Tinha muita coisa. Certo? Então, o que acontece? Os filhos de Arão, né, Nadab e Abiú, eles entraram no altar com fogo estranho, sabe? De onde veio esse fogo? Esse fogo não veio do altar, porque a regra era o seguinte, pessoal. A regra era o seguinte: o fogo, ele tinha que ser tirado do altar. Lá em Levítico, me parece que é capítulo 6, diz: o fogo arderá sobre o altar continuamente, não se apagará. Haviam turmas, ou seja, quando o fogo está se apagando na sua vida, você tem que colocar mais lenha. Lenha simbolicamente pode significar, né? A lenha era a lenha mesmo, que tocava fogo. É lenha aí, a lenha, entendeu? Mas eu estou aqui fazendo uma comparação. Quando o fogo está se apagando espiritualmente, como é que se acende? Se acende apertando a mão do pastor? Se acende, como se diz, fazendo meio mundo de coisa aí que a turma faz? O fogo se apagou. Agora você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que acendê-lo. Você não deixa ele se apagar. Aí você vai acender. Como é que você vai acender? Você vai acender com princípios. Entendeu agora? Não adianta você orar e não ter princípios. Entende? Não adianta você entrar no altar e quebrando princípios. Porque o fogo vai continuar apagado do mesmo jeito. Entende? Entendeu agora? Vai se apagar o fogo de todo jeito. Você tem que cumprir os princípios para que o fogo de Deus não se apague na sua vida. Sabe? Então não é só entrar no altar. Tem uma fórmula, ou forma, ou regra, como você tem que entrar. Ou seja, Deus está falando assim, você tem que se conduzir dessa forma. Se você se conduz de uma forma que você está quebrando princípios, não tem ética, não tem respeito, não honra ninguém, sabe? Não obedece a Deus. Está fazendo, mas Deus não está recebendo, porque você está fazendo do seu jeito. Você não está fazendo como Deus estabeleceu, entendeu? É aquela questão, muitas pessoas, eu recebi aqui no meu e-mail, o pessoal me chamando assim, para fazer curso de pastor com 30 dias, receber a carteirinha e se filiar à convenção pé de cabra. Poxa, como está banalizado? Entende o que eu quero dizer? Veja como as coisas estão. Entende o que eu quero dizer?
Existem processos, preste atenção, existem processos de Deus na vida de uma pessoa para exercer um ofício, entende? Observe, Saul, ele era rei, mas o que acontece? Ele vestiu a veste de sacerdote e foi oferecer sacrifício, sabe? Então, cada um no seu quadrado. O rei era para ser rei, o sacerdote tinha que exercer o seu papel de sacerdote, de profeta, coisa assim desse tipo, como Samuel. Entende? Então, Saul, ele foi se vestir, exercer, simular uma função que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Então, tem pessoas que foram chamadas para um ofício, mas eles estão fazendo um ofício que não tem nada a ver com eles. Então, a unção não se manifesta. Por quê? Porque quebrou princípios, está fora daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Entende? Então, querendo dizer, então, é isso. A gente tem que obedecer os princípios de Deus. Se você quebrar, você não vai ser usado por Deus, você vai ser usado pela carne. Aí por isso que a gente vê essas manifestações, que eu acredito até que é uma sede que o pessoal tem de Deus, mas como Deus não se manifesta, eles manifestam como se fosse Deus, simulando que Deus está ali se manifestando. Mas Deus não está, quem está ali é o homem carnal, né, cheio de picuinha, inventando e enganando o povo de Deus, porque já que ele não tem unção, ele tem que criar coisas, que é para substituir aquilo que é insubstituível, porque ninguém substitui a unção de Deus na vida, mas como as pessoas não têm, elas começam, né, é aquela questão que, por exemplo, tem líder que já perdeu tanto, que não tem mais nada, é o bagaço, aí fica gritando, que é para o povo olhar e ver que ele tem autoridade, mas ele não tem autoridade. Mas ele grita que é justamente para substituir, demonstrar ao povo que tem. Mas não tem autoridade espiritual. Entende o que eu estou querendo dizer? Sabe? E outros não. Começam a inventar picuinha de adivinhação, sabe? Espírito de engano. Tudo isso é contaminação, é fogo estranho no altar. Entende? Eu sempre digo que um dos dons mais preciosos hoje em dia, qual é o dom? É o dom de discernir, porque o povo de Deus não discerne, o povo de Deus acredita em tudo, aparece um ali adivinhando CPF, abre logo uma catedral e fica cheio de gente, todo mundo ali acreditando, e não sabe que por trás é o espírito de engano, o espírito de mentira, o espírito de mamon, o espírito de todo tipo de safadeza, mas o povo gosta dessas coisas, porque Paulo disse que nos últimos dias levantariam-se líderes conforme as concupiscências, o desejo do povo. O povo gosta dessas picuinhas, gosta desses enganos, o povo gosta dessas safadezas. Infelizmente, essa é a realidade, né? Quando é uma pessoa séria, uma pessoa que prega a palavra, que ensina, o povo rejeita, muitos até rejeitam. Eu não vou ali não, que ali não tem unção não, ali não tem poder de Deus, ali não tem... Deus ali não se manifesta, Deus ali... Está ali a palavra, pastor sério, que paga preço na oração pela sua vida, e aí aparece esses pés de cabra e você vai e... Deus está revelando. Tem um aqui mesmo que eu não gosto de estar citando não. É uma coisa assim incrível, né? Entendeu? Pata quebrada, e o que acontece? Rodopia e o povo aplaude de pé. Por quê? Porque falta discernimento, né? Entende? No povo de Deus. Por que é que meu povo perece? O próprio Deus dizendo, por falta de conhecimento da minha palavra. Entende? Então é isso aí, pessoal. Esse fogo estranho, ele é um perigo para a sua vida espiritual, ele é um perigo para a sua vida ministerial, ele é um perigo que infelizmente está no nosso meio. É uma questão também que ninguém resolve. Não se resolve não esse problema não, de jeito nenhum. Até porque muitos trouxeram da América coisas que... Entende? É aquela turma que começa a soprar. Recebe o Espírito Santo, aí sopra. Aí tem aquela turma que chega empurrando. Empurra. Foi aqui mesmo, eu fui um congresso aqui. Entendeu? O nome do congresso era não sei o que da unção. Eu fui, me convidaram, eu fui. Aí cheguei lá,
Aí tinha um caba lá empurrando assim, com força mesmo, sem mentira nenhuma, empurrava assim que a turma subia e estatelava no chão. Eu tive pena de um velhinho lá, foi. Aí eu disse pra minha esposa, deixa ele vir me empurrar, porque se ele vir me empurrar, eu vou dar um chute na canela dele, que ele vai ficar rodando aqui meia hora. Aí quando ele veio pra meter as mãos nos meus peitos, eu botei aquele olho de águia assim e disse, venha que você vai pegar em bomba aqui, viu? Sucessivamente, eu podia ficar aqui um dia falando dessas picuinhas de fogo estranho no altar. Deus não vai receber não, vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.